que eu acredito que eu realmente mereço ser abundante? Ou, dentro da minha infância, foi fortalecida a crença de que eu não mereço, ou para ser abundante eu preciso, de alguma forma, trabalhar, sei lá, 18 horas por dia, ou eu vou ter sorte no amor, ou vou ter sorte na vida. Essas crenças podem atrapalhar a ideia de merecimento. E hoje a gente vai falar, então, sobre coragem, né? Como a coragem pode, pra gente, abrir um caminho muito importante na manifestação da abundância. Então, antes da gente começar, eu vou pedir o seguinte: você que está aqui no Instagram, clica no aviãozinho, isso, e envia para 5 pessoas, escreve aí, compartilhei. Né? Você que está aqui, clica no aviãozinho, 5 pessoas, e você escreve para mim, Rodrigo, eu compartilhei. Que legal que fez sentido a live da abundância, Renata. Olha que legal, ela falou que ela fez o exercício que eu sugeri, que era a pergunta, né? E deu certo. Que bacana. E esse é o movimento da gente aprender a merecer, né? O merecimento chega pra gente, às vezes, com uma dica que você recebe, e você, às vezes, nem, né, se conectou tanto com essa dica. Vai lá no botãozinho do aviãozinho, clica em 5 pessoas e compartilha, escreve aqui pra mim. Gratidão, Roseli. A Zuleide também já enviou. Né? E você que tá no YouTube, vai lá em compartilhar, copiar link, e passa no grupo da família, lá no grupo dos amigos, passa para as pessoas que você sabe que talvez estejam desconectadas da coragem, né? Gratidão. Quem mais aí já compartilhou? Renata, gratidão, Renata. Quando você compartilha, você também contribui para que esse conteúdo chegue em mais de uma pessoa. Que legal, Zuleide, gratidão. Quando a gente, então, fala da coragem, né? Então, para a gente, nós desde o começo consideramos que a abundância está relacionado, né, ao fato de que a gente tem dentro de nós todos os recursos necessários para poder, né, ir para a vida e vivenciar esse fluxo da vida. Né? Ser abundante é estar conectado com você mesmo, podendo ser você mesmo, sem sentir culpa de ser você, né, mas apenas ser você e viver nessa realidade, viver nesse mundo. Então, essa é a nossa ideia de abundância. Rodrigo, abundância inclui recursos financeiros? Sim, porque para você ser você mesmo, você vai precisar também de recursos financeiros. Então, ser abundante não é exclusivamente ter dinheiro. Né? Ser abundante é ter dinheiro, mas também ter outros aspectos da vida em equilíbrio e harmonia, podendo ser você e se manifestar e ter o dom de desfrutar de tudo isso. Quantas pessoas têm recursos e não são abundantes? Como assim, Rodrigo? Essas pessoas, elas têm o recurso, mas elas não conseguem desfrutar da vida. Então, para a gente ser abundante, a gente precisa desfrutar. Eu não consigo desfrutar da vida, eu não consigo ter esse dom, né, que é o dom de desfrutar, se eu não estou próximo do meu eu e do meu querer. Né? Se eu simplesmente estou desconectado do meu eu e do querer, eu não consigo avançar na vida e automaticamente eu não sou abundante. Então, a coragem é um movimento de ter como bancar o próprio eu e bancar as próprias escolhas, bancar o próprio querer. Coragem, né? Eu até fui ver a etimologia, né? Então, geralmente do latim, da palavra cor, né, significa coração. Né? E a palavra coração está no centro da coragem. Então, coragem, quando a gente pensa em abundância, a gente está perguntando onde está o seu coração? Né? Quando eu não tenho coragem, quando eu tenho medo, quando eu não vou porque me falta coragem, a pergunta que você vai fazer é onde está o seu coração? Talvez uma pessoa que tem medo da vida e medo de se arriscar em alguns pontos, talvez o coração dessa pessoa não esteja no lugar, no aqui e no agora. Rodrigo, como é que o meu coração não está no aqui no agora, está batendo aqui? Lembra que eu falei que os traumas, eles fazem com que nós fiquemos presos a realidades que nós não queremos? E é como se parte sua ficasse presa naquele trauma? Isso mesmo. Então, coragem, ou a falta de coragem, é quando você não consegue ter o seu coração conectado naquele momento presente, porque você foi sequestrado, ou na sua infância, ou em algum momento da vida, e foi dito a você que você não podia ser você. E aí, é muito difícil você encarar a realidade e encarar os riscos que é viver. Rodrigo, como assim riscos, né? Nós temos que entender que nós não temos o controle nem a previsibilidade de nada. Então, a pessoa que falta da coragem, ela quer controlar a realidade, ela quer controlar todos os fatores para que ela não sofra. Então, ela quer evitar o sofrimento, porque ela sabe que ela já sofreu e que sofrer não foi algo agradável. O grande problema que a gente tem em desligar o botãozinho lá do sofrimento é que quando você desliga o botão sentir, você desliga o botão sentir de forma geral. Não tem como você selecionar, olha, eu não vou sofrer por isso e eu vou ter esse sentimento. Eu não tenho como selecionar. Eu simplesmente me abro a essa ideia de que eu não quero mais sentir. E aí, se eu não sinto, onde fica o meu coração? Né? Então, a coragem, ela só pode ser exercida e feita efetivamente por pessoas que estão junto e próximas do seu coração, estão juntas e próximas do seu coração. Então, se você é uma pessoa que fala, Rodrigo, eu tenho muito medo, a minha pergunta é, onde o seu coração está? Onde foi que esse coração ficou? Né? Muitas vezes, a criança, quando cresce num ambiente inseguro, quando cresce num ambiente no qual a gente não tem o fortalecimento da autonomia, o fortalecimento do eu, o fortalecimento do querer, o fortalecimento em que essa criança entende que ela vai ser amada independentemente do que ela fizer, quando essa criança não tem isso, essa criança não desenvolve coragem na vida. E por que essa criança não desenvolve coragem na vida? Porque ao se desconectar de quem ela realmente é, ao se desconectar durante a infância, ela simplesmente se vê em um mecanismo de trava. Aí essa criança se sente travada. Ela sabe até o que ela quer, mas ela não tem coragem de atravessar a ponte. O que seria atravessar a ponte? É ir para um lugar que ela não sabe se é seguro ou não. E aí ela precisa aprender a deixar o controle para poder dar esses passos de fé. Então, coragem também tem a ver com a fé. Em que sentido? Com a fé de acreditar que as coisas vão acontecer e fluir. Então, eu não consigo ter abundância se eu não me movimento com isso. Parte da etimologia de coragem fala também de inteireza, de estar inteiro dentro desse processo. Então, para que eu possa ir, eu preciso estar inteiro. Então, a gente tem que começar a olhar para o nosso passado, para a nossa criança interior, para a gente poder acolher essas partes nossas que ficaram presas com elementos que nos produziram insegurança e nos fizeram sofrer. Então, um exemplo típico, né? Você, quando estava aprendendo a andar, você, de alguma forma, tem o movimento, né, de ir, tentar e continuar até você aprender. Né? Esse é o movimento natural da criança. Ela tenta, ela cai, ela vai. Só que essa criança, para que ela faça isso, ela busca o olhar das pessoas que estão como cuidadoras dela, para ela ter certeza que ela pode fazer isso. Se ela não encontra esse olhar, ela não vai adquirir essa força para ir. Entende? Ela vai ficar com medo e, consequentemente, ela pode não desenvolver a capacidade de coragem de fazer ações que até mesmo, naquele momento, para ela, são muito difíceis. Então, essa criança vai crescendo e esse medo que se instaurou no coração dessa criança, que fez com que parte do coração dela ficasse, vai, de alguma forma, ficando no caminho. E quando ela chega lá, por exemplo, com a idade de 20, 30 anos, ela não consegue ir, porque ela não está inteira. Ela sente que parte dela ou partes dela ficaram no caminho.
Então, como é que eu faço para ter coragem? Eu tenho que recuperar as minhas partes internas que ficaram espalhadas no caminho. Por quê? Porque eu tenho que encarar os meus traumas, encarar as minhas dores. Ah, Rodrigo, então você quer dizer que só quando eu conseguir limpar todos os meus traumas eu vou ter coragem? Não, porque eu nem sei se a gente consegue limpar todos os traumas, né? Se a gente tem muita coisa para trabalhar. Eu sei que conforme você for a momentos cruciais na sua vida, voltar e recuperar essa força, você consegue desenvolver coragem. Óbvio que coragem não representa a falta do medo. Né? Quando uma pessoa ela toma uma ação que tira ela da estagnação, essa ação não significa que essa pessoa não teve medo. Significa que como ela está mais inteira, ou tem mais partes, e ela está mais próxima do eu e do querer, esse eu e o querer ficaram maiores do que o medo. Entende? Então vamos pensar, eu sei que, acho que da outra vez, acho que foi uma das pessoas que falou, eu tenho medo de dirigir. Legal. Então essa pessoa, de alguma forma, teve a sua autonomia, a sua força perdida no processo de desenvolvimento. Talvez os pais castravam, talvez ela nunca tenha sido incentivada, talvez quando ela buscou um ambiente de segurança, do tipo, eu preciso que você durma comigo, mãe, eu preciso que você durma comigo, tem um fantasma, eu tô com medo, o pai e a mãe disseram, cala a boca, fica quieta, não tem nada, pá. E essa pessoa fica presa nesse medo. Aí lá na frente ela acaba tendo medo de dirigir, que não é o mesmo tipo de medo, mas a energia é a mesma. Aí ela precisa aqui de coragem para sair desse lugar. Só que ela não tem segurança em si própria para poder dar esse passo, porque parte dela ficou perdida dentro dos traumas, parte dela ficou perdida em tudo que ela vivenciou. Né? Então, o medo, a insegurança nela própria é muito maior do que a vontade, quer dizer, o querer, a vontade dela de realizar uma ação, e também que ela não tem, talvez, aquela energia vital necessária para ir. A energia vital ficou presa. É como se tivesse assim, ela tem a energia dentro dela e está entupido. Então, o que nós precisamos identificar? Quais foram os momentos em que esse querer dela não foi valorizado? Quais foram os momentos em que essa pessoa que tem medo de dirigir não sentiu que ela era capaz? Por quê? Porque fizeram crer que ela era incapaz. Limpar e retirar esses bloqueios para que a energia dela volte a correr, para que o querer dela seja maior, para que a vontade dela seja maior e que ela tenha essa energia para ir à frente. Aí não vai significar que ela simplesmente então perdeu o medo e agora ela é uma pessoa que vai. Significa que agora a coragem, né, a inteireza, vontade, né, querer mais energia vital consegue levar ela para a vida, consegue levar ela para frente. Vocês entendem? Isso pensando num aspecto pessoal, né? Você na sua vida não conseguiu ter esses elementos de segurança. Se a gente leva isso para um aspecto, né, do útero, pode ser que lá no útero você já experienciou um medo tal que você entendeu que você não podia ser você. Você esqueceu o seu querer em amor à sua mãe. Como assim, Rodrigo? Então vamos pensar que a sua mãe, né, ela tinha muito medo de engravidar porque ela já tinha perdido muitas crianças. Então ela tinha muito medo de engravidar. Embora ela quisesse engravidar, ela tinha muito medo. Né? Então a criança, lembra, ela se conecta com a mãe de forma visceral. Então ela não se conecta só de forma física, biológica, mas também bioquímica. E uma emoção é uma resposta bioquímica. A criança, ao se conectar com a mãe nessa resposta bioquímica, ela acaba recebendo esses elementos do medo. Além disso, muitas vezes, essa mãe, ela nem sabe se a gestação atual dela vai de fato vingar, vai de fato acontecer. Então, a mãe pode ter mecanismos de proteção que fazem com que ela não esteja disponível para a criança. Ela diz assim, eu não posso me apegar a essa criança porque eu já perdi 3 crianças. Se eu me apegar a essa criança, eu vou sofrer. Eu vou esperar essa criança, então, nascer, porque daí sim eu vou poder dar todo o meu amor. Só que essa criança que está no ventre, ela já se sente sozinha e solitária. Ela já se sente em um ambiente seguro, porque ela diz, nossa, eu estou recebendo estímulos de medo. Ao mesmo tempo, a minha mãe, que deveria estar conectada comigo, não está indisponível. Então, desde o sistema uterino, é gerado nessa pessoa o quê? Esses elementos que impedem a coragem de aparecer. Né? Muitas vezes essa criança nasce e ela já nasce aquela criança que a gente fala, essa criança sempre foi medrosa. Eu sempre fui medroso, medrosa, eu nunca tive coragem de ir para a vida. Por quê? Porque essa criança foi demandada, exigida desde o ventre. Então, desde o ventre, ela encontrou um ambiente inseguro. Eu dei o exemplo do medo, mas poderia ser um medo externo. Essa mulher está numa relação violenta. E ao mesmo tempo, o pai, que seria o elemento cuidador, é o elemento que causa o pânico na mãe, causa o medo. E a criança recebe esse estímulo. E ela diz, meu Deus, olha como o mundo é inseguro. A pessoa que deveria proteger o meu clã está indo contra mim. Automaticamente, essa criança cresce com muito medo. Então, as crianças que vêm de lugares com muito medo acabam tendo dificuldade em ter coragem. Lembra lá, coragem é inteireza de coração e conexão com o eu e com o querer, com a própria vontade. E por que essa criança perde a vontade? É porque como se ela estivesse sozinha, ela diz, deixa eu ficar aqui quietinha, porque quem sabe, né, as coisas passam. Ela perde até mesmo a vontade de viver, e ela não vai ter vontade de arriscar. Aqui nós vemos como um processo uterino pode atacar a minha coragem, e automaticamente, sem coragem, eu não consigo vivenciar a minha abundância, porque ser abundante é estar em conexão com o seu eu, estar em conexão com o seu querer. Por quê? Porque muitas vezes o seu eu e o seu querer dizem para você fazer coisas que as pessoas não vão entender. Sem coragem, você não consegue dar esse passo. Então, vimos na questão pessoal, vimos na questão uterina, mas isso também pode se manifestar a nível transgeracional. É como se aquela família, em geral, é uma família que traz a característica desse medo, do não arriscar, porque essa família passou por esse movimento. Então, vamos pensar que a minha avó teve questões uterinas, né, quando estava na barriga da minha bisavó, e foi desenvolvendo esse medo, e ao mesmo tempo, ela foi desenvolvendo essa falta de querer, essa falta do eu, porque ela não teve isso incentivado. Essa minha avó, ela nasce, mas ela já nasce com essa falta de inteireza, porque parte dela ficou naquele trauma. Ou seja, o trauma está bloqueando ela. Aí, quando criança, ela não se sente num ambiente seguro. Porque vamos pensar, o pai é alcoolista e a mãe, de alguma forma, não consegue estar disponível porque tem que trabalhar, e essa criança se sente insegura, essa criança, então, vai desenvolver medos e inseguranças frente a quem ela é na vida. Então, nós já temos a questão uterina, a questão pessoal. E vamos pensar, então, que essa mulher, depois, lá com seus 20 e poucos, tem um filho. Ao ter um filho, ela pode experimentar a mesma circunstância, porque como ela conhece um pai indisponível, geralmente ela vai tentar encontrar o mesmo tipo de pai se ela não se resolveu internamente. Ela vai encontrar um marido que esteja muito parecido ao pai se ela não se resolveu. E aí isso é passado para o filho ou para a filha que está na barriga dela. Aí nós temos um trauma transgeracional. Ou seja, uma falta de coragem que não vem só de você. Essa falta de coragem vem de você, mas também vem do sistema familiar. E aí é onde entraria, por exemplo, uma constelação.
Então, se você sente a falta dessa coragem, pode ser que essa falta de coragem venha não de você, mas venha lá de uma pessoa no seu sistema familiar, essa pessoa a qual agora você precisa olhar com todo carinho e dizer, eu entendo porque você está manifestando essa falta de coragem, eu entendo porque você não está conseguindo ser você mesma. Faz sentido agora faz sentido. E aí, a gente começa a limpar para poder estar inteiro nessa situação. E aí, dentro das figuras, né, entre mãe e pai, a figura que mais traz, né, esse movimento interno, ou esse movimento de ir à vida, vai ser a figura do pai. Então, o segundo elemento, além dessa questão dos traumas que impedem, é o elemento de ver como é que está a minha relação com o meu pai. Por quê? O meu pai, ou o meu genitor, ou a pessoa que foi, né, responsável por essa minha criação. Por quê? Porque a mãe mantém perto, e essa segunda pessoa, que pode ser meu genitor, pode ser meu pai, pode ser alguém que representou essa figura, vai me levar à vida. Então, se eu não tive essa segunda pessoa, ou se a segunda pessoa não estava disponível para mim, eu vou querer ficar no meu espaço que eu considero seguro. Então, um segundo ponto de vista para a abordagem é entender esse lugar de eu estou num lugar seguro e eu não tenho coragem de sair da minha casa, sair do meu conforto, sair desse lugar. Então, aí, pessoas que têm questão ou questões com o genitor masculino, com o pai, com essa pessoa que vai representar o cuidador, que vai levar para a vida, não conseguem ir à vida. Então, para poder ir à vida, eu tenho que rever a imagem do meu pai. Então, como é que o meu pai está para a coragem, né? Será que eu sinto segurança suficiente para essa imagem interna? Aí você vai dizer, Rodrigo, mas o meu pai, ele não estava disponível, o meu pai era violento, meu pai tinha 1000 questões. Não se trata mais do seu pai, se trata da sua imagem interna sobre o seu pai. Então, independentemente do que o seu pai tinha para oferecer, porque ele deu o que ele tinha. Nesse momento, você pode fazer o que a gente chama de reparentalizar, que é dar uma nova imagem interna para você se conectar com essa fonte de coragem que tem dentro de você. Ah, Rodrigo, mas eu quando penso no meu pai, não penso em coragem. Tudo bem? Vamos pensar então na figura do pai de uma forma, né, do arquétipo do bom pai. O arquétipo do bom pai é aquele pai que leva para a vida, aquele pai que dá, né, elementos suficientes e necessários para você poder ir para a vida. Então, agora que eu já dei algumas das possíveis causas, né, dessa falta de coragem que automaticamente impedem de acionar a abundância, como é que eu posso, né, de alguma forma, me abrir e ressignificar? Como é que eu posso transformar isso? Então, vamos começar pelo último ponto que eu coloquei. Então, se você tem questões com a sua figura do seu genitor, o que você vai fazer? Você vai começar a fazer um processo de transformação nessa imagem, entendendo que o seu pai, o seu genitor, eles deram o que eles tinham, e que agora é o seu momento de poder dar uma nova imagem para isso. Então, você vai começar a ler lá o livro Onde Estão as Moedas. E onde estão as moedas, a gente vai enfatizar justamente isso, que você recebeu o que o seu pai tinha e não tinha mais. E agora, com todos os recursos que você tem dentro de você, você pode, então, fazer essa transformação. Legal, Rodrigo, já li onde estão as moedas, já entendi no consciente, mas o meu emocional ainda está magoado com meu pai. Perfeito, então a gente vai começar a trabalhar com o nosso emocional. Então, como é que eu posso trabalhar com o meu emocional? Eu vou, então, trabalhar me relacionando com o EFT, por exemplo, eu faço lá o EFT e consigo, né, de alguma forma, estabelecer dentro do EFT uma figura, né, de liberação das minhas emoções. Então, o EFT é muito poderoso para você poder, então, se abrir para essa nova realidade. O EFT é uma ótima ferramenta que você pode se auto-aplicar para lidar com as emoções negativas, né, emoções desagradáveis frente à figura do seu pai. O que mais que eu posso fazer? Vamos lá trabalhando, então, o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Vou fazer por 21 dias, passando, né, fazendo uma massagem no meu coração, visualizando a figura e a imagem do meu pai, do meu genitor. Legal. Escrevo uma carta para o meu pai, dizendo assim, olha, pai, tá tudo que eu sinto. Quando a gente entende que o nosso pai deu tudo, isso na nossa consciente, nós temos ainda um tempinho antes de que isso chegue no nosso emocional, não é instantâneo. Então não adianta você querer brigar com você e dizendo que agora você tem que aceitar o que seu pai te deu, sem lidar com o componente emocional. Por isso que eu falei de lidar com essa emoção. Talvez você tenha que passar pela tristeza, talvez você tenha que passar pela raiva, pela frustração, pelo medo, para poder de fato vivenciar na tua mente consciente e no teu coração essa liberação. Porque do contrário você fala assim, eu escutei que o Rodrigo falou que eu tenho que aceitar o que meu pai me deu. E eu estou fazendo, mas eu tenho uma raiva. Então é que você pulou uma etapa. Existe a etapa de lidar com a emoção, aquela emoção que existe, você não está criando. E aí você consegue dar uma nova imagem para o seu pai. E aí você já tem um elemento que vai te dar coragem. O segundo aspecto, que é a falta de interesse no coração, a desconexão com o querer e com o eu, também podem ser resolvidos. Então, comece a se perguntar o que eu, de fato, quero da minha vida. Ah, Rodrigo, não sei. Então, nesse momento, você deve encontrar recursos para fortalecer o teu querer. Porque se você não sabe o que você quer, infelizmente, você não sabe para onde você vai. E aí você vai ficar preso, parado no mesmo lugar. Pode ser que você fale, eu quero isso, e depois você mude. Né? A questão aqui não importa o que você quer, importa é decidir. É a indecisão que nos coloca em paralisação. A decisão nos coloca em movimento. Então, pessoas que estão desconectadas do querer são as pessoas que falam o tempo todo, ah, tanto faz, qualquer um, não importa, ah, você escolhe. Essa pessoa está sempre passando a responsabilidade da escolha para o outro. Isso é um forte indício que eu estou desconectado da minha vontade, do meu querer, e que atire a primeira pedra quem nunca fez isso, né? Eu fazia bastante, né? Então, ah, você quer isso ou isso? Ah, tanto faz. Ah, legal. Ah, não é importante. Se você vai nessa posição e nessa postura, significa que você está se infantilizando e não decidindo. Então, uma pessoa desconectada do próprio querer tem que começar a fazer nas pequenas escolhas decisões, mesmo que depois você se arrependa. Ah, carne ou peixe? Peixe. Nossa, o peixe está horrível, mas você escolheu. Né? Ah, você quer ir no restaurante ou você quer ir no bar? Bar, restaurante, não importa, escolhe. Porque não importa a decisão, importa que você fortaleça esse querer nas pequenas coisas, para que nas coisas maiores você tenha força de escolher. Né? Diga sim, diga não. Né? Um segundo fortalecimento do querer é para aprender a dizer sim, aprender a dizer não. Né? Não fique em rodeios. Você quer ou não quer isso? Comece com as pequenas coisas. Né? Na sua casa, quais são as coisas que você não quer fazer e você faz apenas por agradar as pessoas? Apenas para que a pessoa não fique magoada com você. Você não precisa ser grosseiro, nem grosseira com as pessoas, mas você pode dizer, eu não quero fazer isso. Ah, Rodrigo, mas você não conhece a minha família. A minha família, quando a gente fala não, é um Deus nos acuda. As pessoas piram, as pessoas aí já é problema delas. Se você for uma pessoa educada, se você for uma pessoa que simplesmente diz assim, eu não quero fazer isso, e a outra pessoa reagir de forma exagerada, a questão já está com ela, não está com você. Agora você tem todo o direito de escolher e dizer não. Ah, mas a pessoa vai ficar magoada comigo? Já aí está a questão de bancar o próprio eu, bancar o próprio querer. Então, se você faz isso numa escala mini, numa escala macro, numa escala maior, você vai conseguir. Então, se você se fortalece em aprender a dizer sim e não, ok? Ah, Rodrigo, mas aprender a dizer sim? Sim, muitas pessoas não dizem sim. Elas ficam, pode ser. Se você quer aquilo, não, eu quero. Então, também tem que aprender a dizer sim.
né? Tire o pode ser e comece a colocar decisões, que é uma ferramenta incrível para você fortalecer o teu querer. Sem essas decisões pequenas, você não vai ter coragem para ir para coisas maiores. Então, primeiro aspecto, ressignificar o pai. Segundo aspecto, fortalecer querer. Um próximo aspecto é você, então, limpar os traumas que ficam tirando a energia vital de você. Quais são os traumas que tiram a energia vital? Né? Ai, Rodrigo, a questão da infância, né? E eu sofri muito, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. E eu não quero menosprezar o teu sentimento, nem a tua emoção, e nem o teu sofrimento. Mas eu quero dizer assim, se já aconteceu, se já foi, bora sair disso, bora fazer diferente, bora começar a mudar, porque nós não podemos transformar o que foi, não temos máquina do tempo. O que nós podemos é transformar como nós encaramos tudo isso para ser um pouco mais feliz. Imagine alguém te fez mal há 40 anos e você continuar nisso. 40 anos sofrendo por alguém que te fez mal? Não dê esse gostinho, não. Comece a fazer processos de ressignificação. Ah, Rodrigo, mas como é que eu faço esses processos de ressignificação? Terapia. Então, se você nunca fez, procure uma terapia. Rodrigo, mas qual é a terapia que eu devo procurar? Existem muitas. A primeira que eu vou sugerir é a psicoterapia com um psicólogo ou um psicanalista. Por quê? Porque você vai falar dessas coisas, né? Muitas vezes, crianças muito traumatizadas não tiveram como falar disso. E aí, na terapia, você consegue se abrir, você consegue falar. Rodrigo, mas eu já fiz terapia e eu sinto que eu não fui ainda, né? Eu entendi muita coisa, mas eu sinto que eu não tive ainda transformações. Aí nós vamos para as técnicas integrativas. Rodrigo, mas eu posso ir para as técnicas integrativas antes? De repente pode. É o seu caminho e a tua escolha. Né? Qual é a diferença das técnicas integrativas? Em muitas das técnicas integrativas, nós não estamos preocupados em dar lugar de fala para você. Então, você não vai sentar lá e falar por uma hora sobre algo que talvez seja importante. Porque nós estamos querendo entender o que aconteceu para que aquela emoção, para que aquela coisa estivesse ali. Então, se você vai fazer um renascimento, você vai respirar e liberar através do corpo, através da percepção corporal, né? Se você vai fazer uma barra de axis, você vai liberar através dessa questão das crenças. Vai fazer um Theta Healing, vai liberar através de uma conexão com algo maior. Ah, eu vou fazer, então, uma constelação. Sim, a constelação vai te abrir para isso, mas você não tem espaço de fala. E se você precisa dele, você vai encontrar somente com um psicólogo, com um psicanalista, porque esse é o lugar que eles vão entrar, é por aí que eles entram. E todas as outras técnicas integrativas, nós temos muitas, trazem uma gigantesca de coisas para a gente começar a ressignificar. Felizmente, nós conseguimos hoje ter acesso a muitas informações. Então, veja qual é o tipo de técnica que faz mais sentido a você. Ah, Rodrigo, eu acho que isso. Vai pesquisar, vai ver uma live sobre o tema, entre em contato com esse tema. Né? Tem pessoas, por exemplo, que fazem todos esses processos com o reiki, né? Através da energia reiki, vão restabelecendo isso. Né? Através de processos que trabalham a criança interior, também podemos acessar. Mas é muito fundamental que a gente entenda que se a nossa energia vital ficou travada na infância por traumas, nós precisamos liberar. Né? Quem traz muito isso é o Reich, dizendo que quando nós temos alguns traumas, nós ficamos travados com cinturões no corpo. E só quando a gente libera, essa energia vital pode ir para a coragem para você avançar. Tá bom? Então, se você hoje é uma pessoa com muito medo e não avança, não vai para a vida, e automaticamente você não tem abundância, porque quem não vai para a vida não tem abundância, gente. Coragem é ir para a vida. Quem não vai para a vida fica preso na escassez, no medo de que aquilo que tem falta. Porque quem não vai, aquilo vai minguando, e aí o medo da escassez surge. Então, quando eu vou para a vida e tenho coragem, quando eu sirvo a vida, o que é servir a vida? Quando eu apresento algo para a vida, eu estou tendo coragem. Agora, quando eu fico na escassez e eu fico no medo, a abundância não vem. Não tem como eu ser abundante se aquilo está travado. E aí eu tenho que liberar essas instâncias aí, beleza? Vou perguntar para vocês aí se vocês têm dúvidas, se vocês têm questões sobre a de hoje. Quem chegou atrasado, né, vai ficar lá no nosso YouTube por umas horas, por 24 horas, porque faz parte de um curso nesse material. Então, entre em contato com você e veja o que está impedindo você de ir para a vida. Por que falta coragem, né? Será que eu não me senti seguro o suficiente? Em que momento eu não me senti seguro? Eu tenho essa imagem interna que me leva para a vida, que é a imagem da figura paterna, né? Não necessariamente o pai, mas a imagem da figura paterna. É isso que a gente começa aí. Então, eu vou perguntar a vocês se vocês têm dúvidas ou perguntas, né? Que bom, Fabiana, que você conseguiu, então, se desvencilhar da dúvida. Gente, pessoas indecisas não avançam. É importante trabalhar a decisão. Pessoas indecisas acreditam que uma decisão vai mudar a vida delas. E a gente entende que o que muda é a minha coragem de ir. Não importa para onde eu vou. Todas as escolhas têm algo positivo e têm algo negativo. Todas as escolhas trazem benefícios e também trazem dificuldades a serem vencidas. Então, não existe a melhor escolha. Pode ser que escolhas que sejam um pouco mais fáceis, mas mesmo nas mais fáceis, você vai ter que lidar com a sua dificuldade. Bom dia, Aparecida. Estou devendo uma resposta para você, eu te mando logo, logo. A efetividade feminina, como se aplica nesse contexto, né? É um pouco amplo, tá bom, Joseli? Então, a gente pensaria em que sentido, né? Ser mãe vai exigir muita coragem. Obviamente, eu estou desconsiderando o contexto biológico. Então, se existe uma questão biológica, lá um mioma, algo que impede, né, essa pessoa de ter um filho, né, pelas vias biológicas, nós teremos que olhar para outro aspecto, porque já está no biológico, já se concretizou. Se está no biológico, a pergunta que eu faria é, por que essa mulher, então, não vai ser mãe por vias adotivas? Agora, se não existe nenhum problema biológico, a pergunta é, onde está a energia vital dessa pessoa? Em que lugar essa energia vital ficou travada, caso não exista uma questão biológica identificada? Ah, eu fui no médico, fiz todos os exames, está tudo bem, mesmo assim não consigo engravidar. Então, com certeza, a tua energia vital, que seria usada para gerar, deve estar travada em algum aspecto, né, infantil, ou no uterino, ou até mesmo na questão transgeracional. É muito interessante a gente ver que quando você não limpa os aspectos uterinos, a mãe costuma reviver a própria gestação. Então, se tem trauma, pode gerar. Então, a pergunta que eu começaria fazendo, Joseli, é essa. Onde está a energia vital? E se existe, então, Rodrigo, um problema biológico? A pergunta que a gente faz é, por que essa mãe, então, não se conecta, então, com a questão da adoção? Se biologicamente hoje não tem como, tá bom? E aí a gente entenderia desse jeito. Recomendo que você veja as lives da minha professora Linda Guedes, que ela conta na história dela, que ela tentou por vias biológicas, não conseguiu, e que ela só conseguiu efetivamente ter os filhos, né, por via adotiva, quando ela completou uma informação. Quando ela visitou Portugal pela segunda vez, ela completou algo no coração dela, e acho que 3 semanas depois chegou a primeira filha dela, que é a Nina. Então, quando eu completo no meu coração, as coisas vão se abrindo, tá bom? Vivi por muito tempo no medo e hoje estou liberando. Ah, que bacana, Fabiana. Kátia, então as escolhas nos fortalecem, pois assim é sinal de atitude. Isso. Principalmente, Kátia, as pequenas escolhas, tá? Porque quando você tem medo e você não tem essa energia vital, o seu querer trabalhando para você, porque gente, quando eu tenho dificuldade de escolher, é porque eu não tive o meu querer fortalecido na infância. O que é o querer fortalecido? Ninguém dava ideia para você escolher, era tudo imposto. Então você nem aprendeu a escolher. Então, como uma criança, você vai aprender a escolher. Você quer café ou chá? Chá.
Você pode tomar o chá e não gostar, e você aprendeu. Então, da próxima, eu vou, né, de alguma forma, tomar café. Mas é uma escolha, escolha, escolha. Não fique preso. Escolha, tá bom? Então, as pequenas escolhas, sim, nos fortalecem, porque daí você vai se apropriando do seu, né, do seu próprio eu. Completar no coração, é isso mesmo. A Linda fala muito de se completar no coração. Então, ela diz que na segunda viagem dela, ela traz a ideia de que ela completa algo com relação aos antepassados. E ao completar no coração, a própria via adotiva se abre para que ela adote uma criança. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. Deixa eu colocar um pouco mais para cá, que acho que vai ficar mais fácil para eu ler. Opa. Vamos lá, então. Bom dia, galera do YouTube. O Instagram tá ruim? Eu espero que o YouTube esteja melhor. Tenho dificuldade em dizer não. Então, a pessoa com dificuldades em dizer não precisa recuperar o próprio querer. Por quê? Nós dizemos geralmente sim para tudo porque nós queremos ser amados. E é só quando eu entendo que não adianta eu agradar as pessoas para ser amados e deixar de ser eu, porque as pessoas nunca vão estar satisfeitas. Então, tem dificuldade em dizer não, começa a entender. As pessoas, elas sempre vão querer mais e você vai entrar numa relação de desequilíbrio e as relações vão terminar. Pela constelação, se desequilibrou, as relações tendem a terminar, tá bom? Legal. Que bacana, Suzy, que fez sentido, tá bom? A Denise falou, eu fui trocada na maternidade, fui levada para outra mãe, depois me levaram para a mãe certa. Tem alguns momentos em que eu sinto medo sem explicação. Denise, se isso tivesse acontecido comigo, eu teria muito medo. Denise, precisa fazer bastante renascimento. Imagina o medo de uma criança. Rodrigo, mas como é que a criança sabe que era a mãe errada? A criança reconhece a mãe pelo cheiro. Ela simplesmente não vinha mais o cheiro da mãe dela. A criança reconhece a mãe pelo cheiro. Entende? Por isso que é tão importante no processo do nascimento da criança, ao sair, né? Ao nascer, ficar próximo à mãe, para fixar o cheiro da mãe. Então, no caso da Denise, que teve essa troca na maternidade, depois devolveram, tem que fazer renascimento. Denise, pelo menos uns 10 renascimentos, porque é um trauma muito pesado. É o mesmo tipo de trauma de perder a mãe no nascimento, que a mãe faleceu. Tem que fazer renascimento para poder dar uma questão. E aí, esse medo sem explicação, ele faz todo sentido. Né? Imagina. Tenho endometriose, já fiz cirurgia e voltou ainda pior. E aí, Fabiana, a sugestão que eu digo é, comece então a fazer uma sessão de reprogramação biológica. A reprogramação biológica é uma técnica que vai se aproximar um pouco mais do componente biológico para explicar por que a sua endometriose voltou. Então, a endometriose, nesse aspecto, ela fez uma cirurgia e voltou, então tem um componente aí que a gente não está vendo. Vamos olhar para o componente emocional. Nós não vamos desconsiderar o componente médico, tá bom? Só vamos olhar para um outro ponto de vista. Então, eu recomendo que você faça uma sessão de reprogramação. Sempre tive adoração pelo meu pai, um homem muito bom, mas hoje tenho consciência que tem algo na infância que preciso perdoar. Acredito ser o fato de ele não se impor. Minha mãe que decide tudo. Então, na constelação, a figura que a gente mais ama, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, né? A figura que a gente mais ama, geralmente é a figura mais complexa. Por quê? Porque é a figura que a gente se vincula mais. Né? Quando aquela figura da mãe que você não gosta, do pai que você não gosta, você já trabalha, você já entende, está evidente agora. Quando você tem essa adoração pelo pai, significa que você não passou por aquela etapa de crescimento onde se frustra, que você falou, eu me frustrei porque eu vi que meu pai não se impunha. E aí você libera, você entende que o seu pai é um ser humano. Essa é a etapa de crescimento, quando eu, como adulto, sou capaz de reconhecer a humanidade dos meus pais. E aí eu posso reconhecer a minha própria humanidade e dizer, ufa, não preciso ser perfeito, porque meus pais não eram. Quando você mantém uma adoração louca pelos seus pais, você ainda está infantilizado pensando que seus pais são perfeitos. Sinto muito, nenhum pai é perfeito, nenhuma mãe é perfeita, porque não existe ser humano perfeito. O seu pai fez o melhor que ele podia, sua mãe fez o melhor que ela podia, mas eles não são perfeitos, tá bom? Então isso é o mais importante, né? Você entender que é fundamental, né, você ter aí essa relação de amadurecimento, entendeu? Os pais não são perfeitos, assim como eu também não sou. E aí a gente libera a carga de todo mundo, sua e dos seus pais, beleza? A Ângela acho que perguntou aqui sobre as crianças de incubadora, né? Eu já tive muita experiência com criança... como as pessoas falaram antes, peraí, deixa eu só já... Aí, quando conseguimos engravidar, mas as gestações não avançam. Já tive 2 abortos e uma gravidez ectópica. Kelly, eu recomendo entender, primeiramente, tá bom? Como que foi o seu nascimento, como é que está a relação interna com seus pais, se no seu sistema familiar tem muitas crianças não nascidas, se você já incluiu essas crianças, eu recomendo que você faça pelo menos uma constelação e uma reprogramação biológica para entender um pouco mais sobre isso, tá bom? No curso de reprogramação biológica, quando eu fiz o curso, foi muito interessante. Algumas pessoas, no meio do curso, ficam grávidas, porque elas resolvem os conflitos que elas têm, né? Não é que o curso fez ficar grávida, né? Mas é que elas resolveram conflitos que elas tinham interno, tá bom? Então, nós temos, José, todo o direito de não ficar tão bem às vezes, tá bom? O autoconhecimento não é ficar bem o tempo todo, mas é aprender a se cuidar quando você não está bem, a se acolher. Então, sim, existe uma energia densa, existe uma energia pesada. Eu nem diria que no planeta todo, nosso país especificamente agora está condensando essa energia pesada. Por isso que é muito importante o acolhimento, entender que nem todos os dias a gente vai levantar cantando e sorrindo. Isso não significa que a gente está mal ou bem. Então, use o acolhimento com você, tá bom? Esse dia, a Roseli falou que ela cometeu um erro, né, de não dar escolhas aos filhos. É normal, tá bom, Roseli? A gente às vezes erra mesmo. E aprenda a dar escolhas, né? Pai, aprenda que o seu filho tem que escolher. Rodrigo, mas eu vou deixar que ele escolha qualquer coisa? Não. Você dá opções seguras, né? E de acordo com a idade, você vai dando mais autonomia. O processo, eu esqueci agora o nome do processo, mas a antroposofia e o sistema Waldorf, eles justamente falam de um sistema de desenvolvimento no qual você vai dando autonomia para os filhos de acordo com que eles crescem. Então, determinadas idades, você pergunta ao filho, você quer essa roupa ou essa roupa? Você não vai deixar ele escolher qualquer uma, mas você pode dar escolhas aí, entende? Como colocar limites? Elaine, primeiramente entendendo quais são os seus limites. Quando você nem você entende quais são os seus limites, talvez você não consiga colocar limites. Como assim eu não entendo os meus próprios limites? Se eu não coloco os meus próprios limites, significa que eu ainda estou esperando que o outro faça por mim, que o outro me ame. Quando eu entendo que sou eu que tenho que me amar, fica um pouco mais simples, tá bom? As crianças que ficam na incubadora, primeiramente nós somos gratos à ciência, somos gratos à vida por terem incubadoras, porque nós saberíamos que essas crianças não sobreviveriam. Então, se você é uma criança que ficou na incubadora, seja grato à ciência, honre a vida das pessoas que descobriram isso. A incubadora, porém, traz uma questão muito forte com a falta do toque. Então, crianças de incubadora, que a gente vai chamar, podem ter muitos conflitos de intimidade, podem não gostar muito de ser tocadas. Então, tem uma carência aí que o renascimento ajuda muito. Então, eu recomendaria também renascimento, no mínimo 6, o máximo não, mas o ideal seriam 10 renascimentos. Crianças que têm essa questão da incubadora, tá bom? Tem um livro que vai trazer bastante isso, chama Tocar, o significado humano da pele, que fala da importância do órgão da pele de ser estimulado, tá bom? Opa! Aquele que a gente mais ama é mais complexo. É isso, sabe por que é mais complexo? Porque você se vincula à lealdade. Então, se eu amo muito, eu me vinculo com lealdade, eu quero proteger, eu fico preso, eu não quero ir para a vida, tá bom?
Então, pode acontecer bastante. Bebês de proveta, eu não tenho muito o que falar, tá bom? Sobre bebês de proveta, não sei nesse sentido, porque eu acho que vai do nível de consciência dos pais, né? Talvez essa pessoa que teve, né, a inseminação artificial e todo esse processo, se a pessoa sente um vazio existencial, ela precisa talvez incluir esses irmãos que não nasceram. Talvez, tá? Essa pessoa se sinta culpada por ter nascido em contrapartida que outros não nasceram. Mas eu não acho que nós temos, nesse caso, que trazer assim, talvez. Acho que se alguém nasceu por inseminação artificial sente um vazio incrível, eu recomendo que faça renascimento, tá bom? Mas não dá pra também, porque né, o bebê de proveta, não sei, talvez foi a forma que o universo encontrou dessa pessoa vir ao mundo, né? De qualquer forma, a vida tá aí pulsando. E se essa pessoa não se conectou com a vida, pode ser que ela precise de um empurrãozinho. Aí o renascimento ajuda com esse empurrão. Tá bom? Opa. Até hoje, o meu filho tem 36 anos, mora sozinho, mas sempre faz chantagem emocional comigo para que eu possa socorrer ele financeiramente, né? Então, Silvia, de qualquer forma, assim, é você que né, sabe a melhor forma de lidar com seu filho, mas comece a pensar, né? A gente sabe que a nossa vida é limitada, até quando você vai poder socorrê-lo, né? Então, a chantagem emocional trabalha na culpa, né? Então, você se sentir culpada porque ele não teve, talvez, sucesso ainda. Então, eu recomendo que você, de alguma forma, trabalhe essa culpa, de deixar essa culpa aí, saber o que você fez, o melhor que você podia, e que agora ele é um adulto, e da forma dele vai aprender, né, a se estruturar, tá bom? Gratidão, Kelly. Legal que tenha feito sentido por toda a consciência. A cesariana, gente, a mesma coisa que eu falo da incubadora. Ela é um processo que, quando, para salvar vidas, a gente honra, né? A cesariana a gente honra, a gente agradece, porque salva vidas. O problema é quando a cesariana desnecessária, né? Que nós sabemos que houve uma coisa muito forte de cesarianas, porque a mãe não queria ficar tanto tempo, né, no trabalho de parto, ou porque o médico queria sair. Quando há uso desnecessário da cesariana, aí sim a criança pode sentir que ela não é tão importante. Isso pode trazer falta de coragem, sim. E aí é interessante ver. Eu acho que a principal coisa da cesariana é a síndrome da interrupção. Né? Então, pessoas que passaram por esse processo desnecessariamente, de alguma forma, podem não concluir coisas, tá bom? E existe um documentário, acho que muito bonito, no começo da vida, que fala desse aspecto, de como essas cesarianas não fazem tão bem, tá bom? Aí, por toda a consciência, eu vou recomendar um livro, que você está perguntando bastante do renascimento, que chama Como o seu nascimento pode afetar os seus relacionamentos da Sondra Rey, tá bom? Tá lá no meu Telegram, tem o livro, o e-book e tem os audiobooks, porque são livros que você não encontra mais. Lá não é uma regra, né? Mas, em geral, bebês enrolados no cordão umbilical ou com parto difícil, de alguma forma, podem não ter se sentido tão acolhidos durante o processo de gestação, tá bom? Pode ter tido algum tipo de trauma, algum tipo de vinculação. Todos esses traumas, gente, de nascimento, incubadora, cesariana, a técnica mais linda que existe para isso é o rebirthing, o renascimento. E nós vamos ter agora, no começo de abril, na segunda semana de abril, justamente um processo em grupo para trabalhar isso. São 4 encontros em grupo e um encontro individual para focar nessas pessoas que têm essas questões com a questão de nascimento. E eu recomendo o livro Como seu nascimento afeta os seus relacionamentos, tá bom? Então, se você tem essas questões, conhece alguém que tem essas questões, né? E a pessoa, por exemplo, que nasce com cordão enrolado e parto difícil, né? Ela muitas vezes não quer ir para a vida, mas ela não quer ir para a vida porque o parto foi difícil. Ela não quer ir para a vida porque talvez ela tenha se sentido rejeitada por ela não corresponder ao que a mãe queria ou ao tempo que a mãe queria. Talvez a mãe tenha se sentido sobrecarregada. Gente, é muito sobrecarregada, é uma sobrecarga muito grande, pelo menos para a mãe agora, né? Não que antes não era, mas antes a mãe ela não estava preocupada somente com a subsistência. E hoje muitas mulheres estão preocupadas com a subsistência, estão sobrecarregadas com os filhos. Então, às vezes é muito pesado para essa mãe. Ela sente isso, o bebê sente também. Então, a gente libera a culpa e hoje a gente vai trabalhando o que a gente pode trabalhar, que é ressignificar essas histórias todas. Meus 2 filhos nasceram. Rodrigo, a criatividade tem a ver com a criança? Com certeza. Ela é estimulada pela nossa criança interior, tá bom? Se você está desconectado da sua criança, pode ser que tenha dificuldade em ser criativo. Óbvio que tem pessoas que vão ter mais criatividade que outras, porque existem tipos diferentes de inteligência, né? Cada pessoa vai ter determinadas características, mas a criatividade está muito vinculada à criança. Meus 2 filhos nasceram prematuros e ficaram na incubadora. Então, Gislene, dependendo da idade dos seus filhos, se os seus filhos ainda forem criança, eu recomendo você fazer um renascimento com os filhos, né? Como é que funciona? A mãe e o filho respiram juntos para trabalhar esses traumas, e na respiração em conjunto, no rebirthing, nós conseguimos ressignificar um pouco disso. Se eles já são adultos, aí depende da escolha deles querer ressignificar. Se eles são crianças, você pode contribuir com isso. Não sei se tem alguma coisa a ver com o tema, mas você poderia falar um pouco sobre a abordagem do renascimento? Posso sim, Yolanda. Então, o rebirthing, o renascimento, ele é uma ferramenta incrível, é uma respiração circular que coloca você em contato com você e com o seu próprio corpo. No seu próprio corpo estão armazenados todas as informações, inclusive os traumas. Esses traumas estão no corpo, estão como localizados. E através do rebirthing, nós nos conectamos com a gente, conectamos com o corpo e começamos a liberar através da observação do nosso corpo. O rebirthing não serve só para traumas infantis, também, traumas de nascimento. Mas amanhã, por exemplo, nós vamos fazer um rebirthing especificamente para trabalhar a cura do feminino. Então, o rebirthing é só uma ferramenta de expansão que coloca você em contato com o seu corpo para liberação de traumas. Traumas de nascimento é muito comum, e pode ser outros traumas. Nós trabalhamos, por exemplo, no domingo passado, ansiedade, terça, procrastinação, e na quinta, medos. Olha como ele pode ser usado para muitas coisas. E vamos trabalhar amanhã para a cura do feminino. Em abril, vamos fazer um processo para trabalhar traumas uterinos. Então, o rebirthing trabalha muitos tipos de trauma. E nós vamos ter uma formação agora de rebirthing. Agora não, no final de abril, começa a formação de rebirthing. Qual que é a grande vantagem, né? Você vai ter uma formação inicial, um módulo inicial de 3 a 4 meses, eu ainda estou montando o curso, e você já pode aplicar na finalização desses 3 a 4 meses, depois tendo 2 outros módulos de aperfeiçoamento, mas você já sai aplicando. E você também já pode se auto-aplicar. O rebirthing, a grande lindeza do rebirthing é a auto-aplicação. Por exemplo, hoje eu acordei, acho que às 4, e acordei um pouco assustado, fui fazer o rebirthing e voltei a dormir, porque o rebirthing me coloca em contato com o meu corpo, coloca em contato comigo. Então, o rebirthing pode ser auto-aplicado. Então, você vai aprender uma técnica que você vai aplicar em outras pessoas e vai se aplicar. Então, para você que é terapeuta, psicólogo, é uma técnica que vai somar. Para você que pensa em transição de carreira, Rodrigo, eu venho sentindo que o meu lance é fazer aí um pouco de terapias integrativas. Quero também ser terapeuta, o rebirthing é um ótimo começo. Eu comecei pelo rebirthing, foi a minha primeira técnica que eu aprendi. Então, o rebirthing é um ótimo começo para você fazer. Além disso, Rodrigo, eu não sei assim se eu quero ser um terapeuta, mas eu quero me trabalhar. O rebirthing vai permitir que você trabalhe, porque nós vamos fazer pelo menos aí de 10 a 15, né, sessões juntos, porque a pessoa para fazer um curso de autoconhecimento, ela também precisa se transformar, né? Então, ela também precisa se expor, porque eu não posso trabalhar com o meu cliente aquilo que eu não trabalhei ainda. Então,
Se você, né, quer se trabalhar, quer aí fazer uma transição de carreira, vem para o nosso curso do Reburning, que vai ser muito bacana, tá bom? Então, um convite que eu faço a vocês aí, para vocês virem para a formação de Reburning, vai ser no final de abril. Estamos terminando de organizar e vamos colocar aí, né, para que vocês já fiquem aí, né, atentos à formação do Reburning, tá bom? Aí, deixa eu só falar aqui. Rodrigo, não sei o que é Reburning. Lá no canal do YouTube tem 4, não, tem até mais, são 5, 6 exercícios sobre Reburning, você pode fazer. A constelação pode ajudar numa relação de casal? Sofia, ela pode ajudar, mas ela também pode trazer o processo de separação. Em que sentido? De que ela vai mostrar a realidade como é. Então, pode ser que esse casal, ao ver a realidade como é, eles se sintam confortáveis em ficar juntos, pode ser que esse casal se sinta confortável em se separar. Então, é como terapia de casal, tá? Muitas pessoas que vão para terapia de casal separam. E elas separam porque elas percebem que elas estão numa relação codependente e elas não querem mudar nesse contexto. Elas percebem que não é bom para elas. Então, tanto a terapia de casal quanto uma constelação não é a garantia que ajuda, no sentido de vamos ficar juntos. Traz a consciência para que você escolha o melhor para você, tá bom? Isso é bem importante. Então, pode ajudar, mas tem esse aspecto aí. Faço reprogramação biológica sim, Kelly, tá bom? Sou formado em reprogramação. Rodrigo, criei 3 filhos sozinha, fiquei viúva cedo, trabalhei muito e hoje sozinha estou sem forças e acumuladora. Amélia, primeiramente, eu reconheço a sua força, né? Imagino que criar 3 filhos sozinhas e viúva seja muito difícil, tá bom? Você está sem força, muitas vezes, porque a tua energia vital talvez esteja presa em alguns traumas que você vivenciou na sua vida. Ser acumuladora significa que você está apegada a coisas do passado porque talvez você tenha medo que falte. Então, existe uma dinâmica de escassez. Então, é muito importante que você entenda que a acumulação não é algo simples. Pode ser algo só seu, como também pode ser algo sistêmico. Como assim sistêmico? Você tem lá um ancestral que saiu da terra dele ou que foi tirado, forçado como escravo, a vir para um país e perdeu todas as coisas. E aí, 3, 4 gerações depois, vem pessoas querendo acumular tudo. Por quê? Porque elas sentem que existe, né, um apego que elas não podem parar. Então, Amélia, eu recomendo que você faça sim terapia, procure um psicólogo, um psicanalista, faça pelo menos 1 ano, ou faça terapia sistêmica de 1 ano, né, porque são questões bem importantes aí, tá bom? O que é a terapia sistêmica? Usa os princípios da constelação, só que por um tempo mais longo. Não é a constelação como um evento isolado, é uma coisa mais contínua. Quando nasce de fórceps, tem a mesma questão de ser forçado na vida. E essas pessoas que nascem de fórceps podem ter muita dor de cabeça, né, por causa dessa questão de que foi, né, travada. São pessoas que podem sofrer de enxaqueca crônica. E elas podem sentir que a vontade delas não foi respeitada, tá bom? Tudo isso, gente, tá no livro lá, Como Seu Nascimento Afeta Seus Relacionamentos, da Sondra Rey e do Bob Mendel. Sempre admirei meu pai, ao ponto de querer que os meus relacionamentos amorosos fossem igual ao meu pai. Hoje sei que foi o sentimento de abandono. Meu pai saiu de casa. Na verdade, toda criança se apaixona pelo pai ou pela mãe, tá bom? E quando isso não é resolvido na etapa infantil, né, porque é um processo natural, tá bom? O processo natural é o complexo de Édipo, Freud descreve, o Reich descreve, é o processo da criança se apaixonar pelo genitor do sexo oposto, né, e nessa paixão, o outro genitor do mesmo sexo torna-se um rival, e a criança vai lidando com isso até que de repente isso se resolve. Quando existe castração numa família, isso é tosado, isso é reprimido, a pessoa fica presa nesse complexo e ela vai pra vida querendo se relacionar com o pai. Por isso escolhe parceiros que sejam parecidos ao pai, tá bom? Então não é só relação de abandono, é uma relação muito mais complexa, que muitas pessoas fazem isso por causa que a questão do complexo de Édipo nunca foi resolvida na infância e a pessoa carrega isso na vida. O livro O Medo da Vida, do Alexandre Low, fala basicamente sobre isso. Por que eu não vou para a vida? Porque eu fiquei preso dentro desses complexos, tá bom? Amélia, pode entrar em contato comigo, tá bom? No Instagram, e eu falo com você. Atendo individualmente, sim, e atendo junto com outros psicólogos. Então, é um processo muito bacana, é você fazer o processo dos dois. É fazer um processo de psicoterapia, né, com um psicólogo, um psicanalista, e junto fazer um processo com algumas terapias integrativas. Esse processo combinado ajuda muito. Você avança muito mais rápido do que se você só fizesse terapia integrativa ou do que se você só fizesse a terapia normal. Por quê? Porque um vai organizar o que você vai vivenciando com a técnica integrativa. Eu tive vários clientes ano passado que faziam isso. Tinham um psicólogo e faziam sessões específicas e com isso as pessoas avançaram muito, porque é um trabalho bem completo, tá bom? Gente, gratidão a vocês. Gratidão, nossa live já se terminou. Lembrando que hoje à noite, às 7 da noite, nós temos o exercício de meditação da criança interior e às 8 da noite temos a live com a Priscila Lanter falando sobre o Reconectando com a Minha Jornada. Amanhã nós temos o exercício Respirar para Prosperar, que é a finalização do grupo, né, do Abundância, e temos à noite